Prezados ouvintes, sou Rony Ricardo Osório Maia, divulgo-lhes o livro de minha autoria, Vida Futura, atualmente em versão e-book e disponibilizado nas lojas virtuais. A obra Vida Futura tem por mote principal a prevenção do suicídio. Nos últimos tempos, tornou-se inadiável, à luz do Espiritismo, alertar sobre essa traiçoeira forma de abreviar a existência física. Por isso, um livro espírita que elucida sobre a imortalidade da alma, as causas, os efeitos e a preservação da vida corpórea em curso reencarnatório. Vida Futura tem a apresentação escrita por Denise Corrêa de Macedo e o prefácio redigido por Orson Peter Carrara, Amigos de Jornada Terrena. O leitor encontrar-se-á, através da leitura, sobre os casos conhecidos pela nossa história do Brasil, dos rompimentos trágicos cometidos por Getúlio Dornelles Vargas e Alberto Santos Dumont, e seus respectivos recomeços ou preparações para futuras reencarnações. As orientações de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, questões 943 até 957, de forma contextualizada. Os casos contidos na obra O Céu e o Inferno, segunda parte, exemplos suicidas. Da mesma maneira, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item Suicídio e Loucura. E na parte final do livro está o capítulo 6, o Cristo Consolador, que nós intitulamos como Consolador, onde está narrado a parte que nos coube na época, muita interação, porque foi através de pesquisa, de envolvimento com aqueles que buscavam ajuda nos centros espíritas. Então, é um acolhimento. Os depoimentos dos suicidas nas reuniões mediúnicas, ou dos encarnados que foram socorridos a tempo de cometerem uma insensatez contra suas existências. Os depoimentos também de muitos que nos esperavam no final de cada palestra para relatar o bem que aquela divulgação lhes fizera. Muitos, naquele dia, haviam pensado nessa forma trágica de fugir de um problema quando sabemos encontrariam outro. Muitas das vezes também aqueles com casos familiares, inúmeros casos. Foram quase 20 anos de estrada, de palestras, de viagens, e neste livro podemos, então, esclarecer e esboçar as nossas experiências a respeito desse assunto, o qual tratamos com muito respeito aos familiares, aos próprios suicidas, porque é de foro íntimo, então nos compete exatamente entender o lado do sofrimento. Buscamos trazer também, de uma certa maneira, a ajuda através do valor da oração. E aí relatamos e divulgamos e relembramos a importância da prece. Às 18 horas, hora do Ângelus, como está narrado em Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, pseudônimo de Camilo Castelo Branco, a importância da hora do Ângelus na Terra, às 18 horas, quando tudo para, no hospital Maria de Nazaré, que acolhe os suicidas em forma de sofredores e que lá começam a se reerguer para a eternidade. A prece é importantíssima. O valor da oração enaltecido nestes textos vem a demonstrar, principalmente nos tempos atuais, onde tantas agonias, angústias, apreensões, sofrimentos vários estão levando irmãos nossos
a incutirem esse pensamento infeliz. Não é fácil, o processo depressivo é um mal do século, ou a depressão, mas ela muitas das vezes descamba para este final triste. Muitos depressivos buscaram a alternativa do suicídio. E somos sabedores que precisamos levar o alento, a forma de abrandar esse processo tão triste, tão difícil para todos. Então é através da oração que muitas das vezes estaremos nos fortalecendo. E nos textos finais, nas últimas páginas, destacamos este valor. E comentamos com os leitores, então, por experiência própria, o que nós obtivemos nos livros ou nas outras leituras que nos alicerçaram para tal obra, o valor que se tem à prece sincera, principalmente uma prece endereçada a Deus, a Jesus, nosso mestre e amigo, e a nossa mãe piedosa da humanidade, Maria de Nazaré. Fortaleceremos sempre os nossos pensamentos quando buscamos o valor de uma oração, que não seja longa, que seja aquela com poucas palavras, mas endereçada com sinceridade, fé e a coragem de poder pedir, de lembrar de um ser supremo e de entidades venerandas que têm um olhar especial por todos nós sofredores. Tal é a proposta de vida futura. Em cada texto, em cada página, em cada capítulo, está ali então uma maneira de entender que somos imortais. Em sequência, em continuidade, porque a vida não cessa. Repetimos o que já havíamos dito, que é a existência física e espiritual. Então a vida segue. A vida continua. Daí então o nosso título, Vida Futura. Palavras ou expressões, neste caso a expressão, dita por Jesus tantas vezes em seus aconselhamentos, ensinamentos, orientações, distribuídas a todos que o ouviam. Ele alertava que a vida segue, que a vida continua. Jesus nos falava e fala, porque ele continua através do Espiritismo com todos nós e pelos textos cristãos, que a vida continua. É a vida futura que nos espera como imortais. Este livro, Vida Futura, foi doado para o Lar Espírita Irmã Zilá, instituição beneficente espírita, a qual eu tenho um grande carinho porque eu conheço desde quando estava ainda a intenção no papel, em 1996, portanto tem 20 anos de existência, e é uma creche espírita que acolhe aproximadamente 300 crianças carentes na cidade de Volta Redonda. Então, quem adquirir estará ajudando uma instituição, porque os nossos direitos foram doados integralmente para a manutenção do Lar Espírita Irmã Zilá, na cidade de Volta Redonda. Tanto o livro físico, esgotado desde 2015, como hoje a edição virtual, que o leitor poderá encontrar nas lojas do gênero pela internet. E esclarecemos ainda mais. Nos causou muita emoção saber, muitas das vezes, que este livro estava ajudando os dois lados, do carente, do necessitado, e a parte material das crianças, para onde foi revertida toda a obra impressa e hoje a obra virtual, seguindo o mesmo processo de atendimento, com o valor depositado integralmente na conta do Lar Espírita Irmã Zilá. Então, nossa obra tem esse processo de ajudar, de garantir o entendimento à luz do Espiritismo, que nos respaldamos todo o tempo nas obras básicas e no codificador, no que ele nos alertou, no que ele nos deixou de orientação para a nossa estada física e a nossa estada espiritual. Então, falar de vida futura
é relembrar muitas vezes como agir, como proceder, como entender, como, acima de tudo, enfrentar as nossas dificuldades cotidianas. E vamos trazer para os nossos comentários finais um texto inspirado pelo nosso mentor, Frei Mário, palavras essas que estão nos comentários finais de nosso livro, que é um convite a todos. Então, independente da aquisição, os ouvintes agora terão um texto inspirado e que faz parte das últimas páginas. Convidamos a todos a fim de se juntarem ao nosso compromisso com a vida. Quais sejam os espíritas em geral, profissionais da saúde, palestrantes, trabalhadores e médios de centros espíritas, outros credos religiosos, para acalmarem e consolarem todo ser humano disposto a eliminar a própria existência corporal. Enfim, quem se dispor ao somatório de forças diante desse tormento íntimo, que é o suicídio, para o qual as sugestões ocupam as mentes desavisadas de irmãos em peregrinação pela terra e que têm levado inúmeros deles a um estado pior e deplorável, na categoria de espírito suicida. Como espíritas e seguidores do Cristo, é nosso dever. E todo aquele que serve e segue a Jesus não está só. Então, este texto está no livro Vida Futura, o qual divulgamos e compartilhamos com todos que estão nos ouvindo, para que somemos esforços para ajudar, auxiliar e, dentro das nossas possibilidades, contribuir para que irmãos nossos enxerguem e compreendam o seu papel na Terra, daquele que precisa viver, porque a vida prossegue, a vida continua. Nesses nossos últimos minutos de comentários, queremos enfatizar o momento atual, a necessidade de conversa, a necessidade de diálogo. Infelizmente, estamos num processo hoje de pandemia, mas por necessidade sanitária estamos no isolamento, mas nem por isso os contatos ficam restritos. A maneira de se dialogar pelo recurso tecnológico, há pessoas em seus lares onde o diálogo tem que ser favorecido, então não estamos à parte totalmente do isolamento. Há a conversa, principalmente dentro de casa, há o contato com os outros pelos processos de comunicação que nos estão disponíveis. Então, atentemos para isso, peçamos ajuda, e se nos faltar, então, alguém, alguma maneira, recorra, então, ao recurso da ligação para o Centro de Valorização da Vida, CVV, órgão especializado que trabalha nesse sentido, de preservação da vida física, de orientações seguras àqueles que precisam e uma maneira de te ouvir. São profissionais capacitados e treinados para este efeito. E a Casa Espírita, com seu atendimento fraterno, da mesma maneira, nos favorece, nos ajuda e nos aconselha dentro do dia e do horário programado para receber o aflito, o necessitado de conselho, de orientação e de norteamento para viver e viver com amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou seja, o amor à sua vida, a vida que não cessa, a vida que não extingue, a vida que continua. Muito obrigado, muita paz a todos.